Agora, vamos conhecer a opinião de quem contribuiu para a elaboração do anteprojeto de lei de reforma do Código Penal Brasileiro. Com a palavra, Procurador Regional da República, Luiz Carlos Gonçalves. Eu tenho lido, excelentíssimos senhores senadores, todas as críticas, todas as entrevistas, e eu tenho uma notícia para vossas excelências. Elas não alcançam 5% do projeto. Todas essas, 5% do projeto. De 542 artigos, eu sempre ouço como se fosse uma litânia. O galo, o cetáceo, a pena elevada dos crimes contra o meio ambiente, usando inclusive uma comparação técnica, jurídica e cientificamente absurda. Uma coisa é saber se nós vamos reduzir a pena ou não, vamos aumentar ou não. Outra coisa é esse tipo de comparação que tem sido feito sem nenhum rigor técnico. Quantas vezes mais vale a vida de uma pessoa em face da vida de um animal? 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes? Eu acho, 1 milhão de vezes. E, portanto, se nós colocarmos a pena de qualquer lesão contra o animal em 1 ano, por essa lógica enviesada que estão procurando passar aqui, a pena de qualquer crime contra a pessoa deveria ser de 1 milhão de anos. Porque a vida humana vale 1 milhão de vezes mais. O professor Miguel Reale disse que o nosso projeto pode causar vergonha internacional. Senhores senadores, não precisamos do anteprojeto para termos situações de vergonha. A parte geral, hoje vigente, é, em vários aspectos, vergonhosa. Senadora Luizio, se um facínora matar várias pessoas, valendo-se das mesmas condições de modo, de tempo, de lugar, o parágrafo do artigo 71 da lei vigente diz assim: o juiz deverá pegar a pena do crime mais grave e multiplicar por 3. Portanto, se o facínora, ao invés de se contentar em matar 3 pessoas, matar 4, 5, 20, ele vai responder por 3. No país que é um dos campeões mundiais, infelizmente, de homicídio doloso, nós temos um artigo, na parte geral, vergonhoso. Difícil de explicar a quem quer que seja. Tem mais, excelências. O artigo 75 do Código Penal, e eu devo confessar que tremo diante dessa perspectiva. Mas é o que está na lei. Artigo 75 do Código Penal. Ele diz assim: quando a pessoa tiver várias condenações, as penas serão unificadas para que a pessoa cumpra o máximo de 30 anos. Nós mantivemos essa regra. Mas vejam como ela está hoje no Código Penal. Nós fizemos uma modificação essencial. Vejam como está hoje no Código Penal. As penas serão unificadas. O sujeito foi condenado a 300 anos, ele vai cumprir 30. Mas, se no cumprimento desses 30 anos, senador Magno Malta, se no cumprimento desses 30 anos ele tornar a delinquir, o que vai acontecer? Uma nova unificação. E, portanto, a quantidade de pena que lhe restava para cumprir será somada com a nova condenação. Desde que, de novo, não se ultrapasse 30 anos. Senhores, vejam o que eu estou dizendo. Se uma pessoa condenada com pena unificada de 30 anos, no primeiro dia desse prazo unificado, matar, estuprar, roubar, sabem qual será a pena dele? Independentemente de quantos crimes pratique? 1 dia. 1 dia. E me vem falar aqui de desproporção no nosso projeto. E nos vem falar que o nosso projeto não respeita a vida. O Código Penal, parte geral, não respeita a vida humana. Precisa ser modificado. Nós temos esse espetáculo lamentável do sujeito que dirige embriagado e mata alguém na direção. Em parte do lugar, dependendo da cidade, dependendo do estado, dependendo do juiz, dependendo do promotor, ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor com a pena, pasmem, 4 anos. Olha aqui quanto vale a vida humana na lei atual. E dependendo do juiz, do promotor, ele vai ser levado a júri e pode pegar a pena de 30 anos. Vejam a gravidade desta situação da parte geral do Código Penal hoje. E nós, a esse respeito, trouxemos uma inovação, senhores senadores. Peço a máxima atenção. Trouxemos uma melhor definição do dolo eventual, assim chamado.
E nós trouxemos a culpa gravíssima, que justamente permite que nesses casos de trânsito, entre outros, a resposta penal seja mais adequada. E, portanto, o nosso projeto não é um projeto Ferrabras, é um projeto com sensibilidade para a situação carcerária no Brasil, e nós fizemos um ajuste que mostra um pouco dessa discussão, excelentíssimos senhores senadores. De um lado, reduzimos a pena de crimes, na proposta, de crimes que são largamente encarceradores. A nossa proposta reduz a pena do furto. A nossa proposta reduz a pena do roubo. Senhores senadores, tivemos a coragem de propor a redução da pena do tráfico de drogas. Porque nós entendemos que há um problema real e efetivo no sistema carcerário. Então, a nossa ideia foi reduzir essas penas com uma mão, evitando, por exemplo, encarceramentos desnecessários, no caso do furto, por exemplo. Mas com a outra mão, entendemos que o sistema atual, feito pelo professor Miguel Reale, inclusive, no qual a pessoa cumpre 1/6 da pena, 1/6 da pena e progride de regime, é inconstitucional porque não protege o bem jurídico, não protege a dignidade da pessoa humana, não assegura segurança pública. Fizemos, portanto, esse balanço. Aqui reduzimos a pena e aqui, nos crimes violentos ou com grave ameaça, ou que causam grave lesão, aqui dissemos, não, pelo menos a pessoa deverá cumprir a pena 1/3. O que nós fizemos? Crimes menos graves, descarcerizamos. Crimes graves, oferecemos uma resposta à sociedade contra a impunidade. Nós estaremos à disposição desta casa para o que for preciso, porque nós achamos que esse não é um projeto para que alguém alcance notoriedade. Esse não é um projeto feito às escondidas. Esse não é um projeto que teme a imprensa. Aliás, não é verdade que nós tenhamos, de qualquer maneira, revivido a antiga lei de imprensa, porque corajosamente pusemos lá que o jornalista que fizer a sua crítica não responde por crime. Nós vivemos numa democracia e isso é maravilhoso. Reformas penais anteriores, como a de 1940, a de 1969, que não vingou, e a de 1984, foram feitas em regimes de exceção. E, portanto, esse debate, essa possibilidade até de televisionamento, de cobertura da imprensa, de discussão dos temas, não havia naquela época. Não havia na época da parte geral, feita inclusive com a colaboração do professor Miguel Reale, em 1984. Não me embaraçam de nenhuma maneira as observações feitas aqui pelo eminente professor Miguel Reale. Com exceção de algumas observações que ele fez sobre a parte especial, eu preciso dizer, estão todas erradas. A dogmática do professor Miguel Reale parou em 1984. Muitos dos erros que foram apontados, e o professor Miguel Reale tem razão, quando ele fala das penas do galicídio, assim chamado por ele, quando ele fala da questão dos cetáceos, assistência, o professor Miguel Reale tem razão. Essa casa saberá reduzir essas penas? Essa casa saberá retirar do projeto? Se assim considerar essa questão do cetáceo? Embora a comissão tenha desde sempre entendido que o meio ambiente no Brasil é item a merecer proteção especial. No próximo bloco, as dúvidas e reflexões dos senadores sobre a reforma do Código Penal brasileiro. O que envergonha a sociedade brasileira é nós não termos